Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Encerramos a aula passada falando sobre as regras dos regimes. As regras do regime fechado, semiaberto e aberto. Sem falar dos regimes especial para as mulheres e para os idosos. Beleza? Vamos falar hoje. A gente iniciaremos nossa conversa hoje falando sobre o direito do preso. Tá? Gente, o preso, tá, conserva todos os direitos, tá, não atingidos pela perda da liberdade, tá? Impondo-se, turma, contudo, às autoridades o respeito à sua integridade física e moral. O que isso quer dizer? O preso, tá, prevalece os direitos, tá, inerentes que ele já tinha antes da sua condenação, tá, e que não foram atingidos com a privação da sua liberdade permanece. E as autoridades obrigatoriamente deverão respeitar, turma, a integridade física e moral do condenado. Isso está previsto na própria Constituição Federal. Certinho? É interessante destacar ainda, turma, que é garantido, tá? É garantida às crianças e aos adolescentes, tá, a convivência com com o seu pai ou com sua mãe, tá, que tiveram privados a sua liberdade. Isto é, filhos de pai ou mãe têm direito a conviver com o mesmo, tá? Mas como que é feito essa convivência? Olha, turma, essa convivência será realizada através de visitas, tá, periódicas programadas pelo responsável, tá? Visitas periódicas programadas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela instituição, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. É o caso, gente, da mãe que está amamentando. A criança tem o direito de ficar durante esse período de amamentação junto com a sua mãe, com a sua genitora. Tranquilo, gente? Beleza. E o trabalho do preso, turma? Vimos na aula passada, quando falamos das regras, tá, dos regimes, que o preso, tá, o condenado, tem direito a trabalhar. Tá? E é interessante, é de bom ouvido que ele realmente exerça esse direito, que ele trabalhe, porque é uma maneira, tá, de se ressocializar, de voltar ao convívio social de uma maneira digna. Tranquilo, turma? Então, aqui é interessante nós falarmos o seguinte, fazermos a seguinte observação. O trabalho do preso, gente, será sempre remunerado, tá? Então, o trabalho exercido pelo condenado deverá ser remunerado, tá? Sendo que ele tem, turma, tá, garantido, tá? Ele tem garantido todos os benefícios, todas as benesses da previdência social. Certinho? Então, o trabalho exercido pelo preso deverá ser remunerado. E, em razão disso, os benefícios da Previdência Social são mantidos em relação ao condenado, em razão dele trabalhar. Certinho, gente? Beleza. Turma, é interessante também nós falarmos que o trabalho do preso, tá, como um dever social e condição de dignidade humana, terá uma finalidade educativa e produtiva, tá? Então, o trabalho exercido pelo condenado, pelo preso, turma, tá? Ele tem a finalidade educativa e produtiva,
tá? É um dever social. É algo que está relacionado à dignidade humana. Imagine, turma, se o cidadão fica, tá, durante esse período que ele tem privado a sua liberdade, ocioso, sem fazer nada. O que vai acontecer com esse cidadão? Isso, turma, sempre lembrando, é na teoria, porque infelizmente na prática nós já houve uma melhora, tá? Mas não como deveria ser ainda, tá? A maioria das penitenciárias, das prisões, dos estabelecimentos penais, tá? O cidadão fica ocioso, não faz nada. Isso causa revolta. Cadê a função de ressocializar? Será que realmente vai ressocializa, turma? Será que não causa uma dor, uma revolta maior nesse cidadão? Algo a se pensar. Beleza, turma? E a questão da superveniência de doença mental? O cidadão condenado que é doente mental, tá? Ele vai ter que cumprir a sua pena no estabelecimento, numa penitenciária? Não, turma, nós já vimos, tá? Nesse caso, o cidadão que possui doença mental, que tem sua saúde mental abalada ao ser condenado, turma, tá? Ele vai ter que cumprir sua pena num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E no caso de não existir na localidade onde ele vai cumprir a pena, ele tem que ser colocado num estabelecimento adequado. Isso falando sempre tudo na teoria. Infelizmente, no mundo real, não acontece como deveria, tá? Infelizmente. Outro caso, turma, outra questão. Isso, Ivo, durante o curso, tá, do cumprimento da pena privativa de liberdade, o condenado sofre um distúrbio mental, tá? Tem a sua saúde mental abalada. O que é que vai acontecer? Ele vai continuar cumprindo a sua pena privativa de liberdade? Turma, nesse caso, o juiz, de ofício, tá? Ele mesmo, sem ninguém pedir, ou atendendo o pedido do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, ele pode converter essa pena privativa de liberdade em uma medida de segurança. Então, vemos isso aqui, não esqueçam, percebam, turma. Nós temos dois casos. O cidadão que é condenado, quando condenado, já sofre um distúrbio mental, já tem sua saúde mental abalada, tá? Ele terá que cumprir a sua pena, tá? Num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E no caso de não ter no estabelecimento, tá? Não existir esse tipo de estabelecimento na localidade, ele vai ser colocado num estabelecimento adequado ou similar, beleza? E se durante, tá, o cumprimento da sua pena, o cidadão sofre um dano mental, tá? Tem um abalo emocional, um abalo mental. Nesse caso, o juiz de ofício, turma, ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá converter essa pena privativa de liberdade em uma medida de segurança. Tranquilo, turma? Beleza. Vamos para frente, turma. E a questão da remissão. Quando, aula passada, nós fizemos rapidamente um apanhado sobre a remissão. Do que vem a ser remissão? Vamos repetir. O que é remissão? Turma, remissão é o direito do condenado, tá, de abreviar, de diminuir o tempo imposto em sua sentença penal condenatória, podendo esta abreviação, esta diminuição ocorrer através do estudo, do trabalho, pela leitura e resenha de livros, tá? Em outras palavras, é o direito que o cidadão tem, o condenado tem, de ter sua pena diminuída em razão, tá, de trabalho, estudo, leitura e resenha de livro. Tranquilo? A regra geral, como é que funciona isso, Ivo? Turma, a contagem será feita na razão de, da seguinte forma, turma. Da seguinte forma, vamos lá. Primeira,
um dia de pena a cada 12 horas de estudo. Então, em outras palavras, a cada 12 horas de estudo será diminuído, será abreviado um dia da pena imposta ao condenado. Segunda regra, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Em outras palavras, a cada 3 dias trabalhados, o condenado terá direito a diminuir um dia da sua pena privativa de liberdade. Beleza? Legal. Algumas observações quanto a esse tópico, turma. Primeira observação. As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou à distância, tá? E deverão ser certificadas pela autoridade competente, tá? Pela autoridade educacional competente. Beleza? Então, ele pode estudar presencialmente ou na modalidade à distância. Certinho? Lembrando que sempre essa frequência deverá ser atestada pela autoridade educacional competente. Segunda observação, turma. O condenado poderá ser autorizado, a estudar fora do estabelecimento penal. Então, ele pode ser autorizado a estudar fora do estabelecimento penal. Sendo que ele deverá ter que comprovar também a frequência, a frequência dele nesse curso. Seja ele superior, de ensino médio ou profissionalizante. Certinho? Terceira observação, turma. O tempo a remir. O tempo a remir, o tempo a se diminuir, a se abreviar, em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3, será acrescido de 1/3, em razão da conclusão do estudo, seja ele ensino médio, seja ele no ensino superior, sendo que tal acréscimo deverá ser comprovado através de certificado exarado pela autoridade competente. Beleza? Legal. Uma outra observação, turma. Aquelas pessoas, aqueles presos, aqueles condenados a regime aberto, em liberdade condicional, e o preso provisório também tem direito à remissão pelos estudos. Então, aquele que cumpre pena em regime aberto, aquele que está em livramento condicional e aquele preso provisório também tem direito a ser subtraído, a ser diminuído da sua pena o período que ele tiver estudando, que ele tiver estudado. Lembrando sempre, gente, tal estudo deverá ser devidamente comprovado através de certidão, declaração exarada pela autoridade educacional competente. Beleza, turma? Legal. Turma, quem é competente para analisar essa remissão, para declarar a remissão? Ora, turma, quem é competente para analisar esse pedido de remissão é o juiz da vara de execuções. Então, caberá ao juiz da vara de execuções analisar o pedido de remissão. Sempre lembrando, turma, que ele deverá ouvir o Ministério Público e a defesa a respeito desse pedido. Então, obrigatoriamente, ele deverá ouvir o Ministério Público e a defesa. Se não o fizer, estará sujeito a cesseamento de defesa, a tal decisão ser arbitrária, ser anulada, ser nula. Tranquilo, turma? Beleza. E a detração, Ivo? O que é a detração? Gente, a detração é o abatimento, da pena privativa de liberdade e, na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória no Brasil ou no exterior, tá? E de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Em outras palavras, gente, é o período que o cidadão tá? Eu vou diminuir da pena dele no período, tá? Que ele passou preso provisoriamente. Seja ele essa prisão no Brasil ou no estrangeiro, bem como o período que ele ficou em tratamento hospitalar. Certinho? Então, esse período eu vou diminuir da pena dele. É isso exatamente que nós chamamos de detração. Uma observação, gente. Cabe ao juízo de execuções penais apreciar, turma, o pedido de detração, sendo que este pressupõe o trânsito em julgado da decisão condenatória. Então, turma, caberá, assim como na remissão, assim como na regressão, assim como na progressão, caberá ao juiz da vara de execuções penais analisar tal pleito, sendo que, nesse caso de detração, deverá obrigatoriamente, como pressuposto basilar, que a sentença tenha transitado em julgado. Tranquilo, turma? Beleza? Então, até a próxima. Um abraço.